Glória a Deus, aleluia. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus aí? Deus é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que alegria poder adentrar a este santuário pela primeira vez para juntos adorarmos aquele que é digno, o único digno de honra, o único digno de glória, o único digno de todo o louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção de sua poderosa palavra. Quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta casa, ao muito digno e nobre amigo pastor Igor Santos, sua família, todo o corpo de obreiros e membros desta casa. Você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a sua vida nesta noite. Queridos, eu estou acompanhado, muito bem acompanhado, da minha muito digna esposa, a pastora Thalita Duarte. Faz assim para a igreja te conhecer. Jesus foi bom comigo, irmãos. Deus, quando quer nos abençoar, aliás, Deus, quando quis me abençoar, Ele me deu a minha esposa. Só Deus pode dar mulher bonita para homem feio, né, irmão? Estamos incompletos, irmã, que verdade. Estou mal, viu? Estamos incompletos hoje, né? Faltou a Nicole Vitória e o Nicolas Samuel, né? Que são nossos filhos. Missionária Nicole tem 5 anos, é pentecostal, igual o pai, linda, igual a mãe. E tem o Nicolas, que tem 2 anos e meio, e ele sozinho faz o culto. Mas, quem sabe, da próxima vez, eu venho com o pacote completo. Eu prego, Thalita canta, Nicole e Nicolas marcham e cortam o laço. E o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Também estou acompanhado do Júnior, deve estar por aí, em algum lugar, trabalha com a gente, e também veio adorar a Deus. Queridos, quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Abra comigo o Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo de número 14. São Mateus, capítulo de número 14, você que tem a sua Bíblia ou tem acesso a ela, abra comigo, por favor. Glória a Jesus. São Mateus, capítulo de número 14. Eu quero ler a partir do versículo 23 para a nossa breve meditação. Glória a Jesus. São Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 23, está escrito assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e você diz amém. Redobre a sua atenção. Muito obrigado. Louvar a Jesus também pela vida de um amigo, o Luan. Cadê o Luan? Luan é um músico de excelência. Feliz em te ver aqui nessa casa. Deus te abençoe poderosamente. Queridos de Deus, estamos diante de um texto, e esse texto é interessantíssimo. Até porque o texto de Mateus 14, ele traz a revelação da humanidade de Jesus. E para que você entenda um pouco sobre isto,
É bem verdade que nós, principalmente os pentecostais, nós cremos muito na divindade de Jesus. Pregamos sobre a sua divindade, cantamos sobre a sua divindade, oramos sobre a sua divindade. Nós cremos no Jesus que ressuscita mortos, no Jesus que acalma tempestades, no Jesus que multiplica pães e peixes, no Jesus que cura todas as enfermidades. Nós cremos muito nisso. E eu preciso lembrar você que Jesus, quando veio a esse mundo, Jesus manifestou a sua humanidade. Você lembra das palavras de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir ali do versículo 6? Paulo diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus porque a sua essência é de Deus. Jesus é Deus porque ele é filho de Deus. Jesus é Deus porque ele é manifestação da palavra de Deus. Jesus é Deus porque ele é proveniente do Espírito Santo de Deus. Então ele é, esta é a afirmação. Jesus é Deus, mas não teve por vaidade ser igual. Poderia. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana e sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Então, pega a palavra. Eu estou falando de um Deus, porque ele é Deus, que está dentro de uma natureza humana. Ele assumiu uma natureza humana. E Jesus, dentro de uma natureza humana, ele estava sujeito às mesmas necessidades, às mesmas vontades, às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, aos mesmos pensamentos que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus estando sujeito a esta natureza humana, ele decidiu ser fiel a Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, você encontra uma clara evidência da humanidade de Jesus. E é simples. Se você pegar o texto na forma em que ele começa, você não imagina a forma como ele vai terminar. Até porque o texto começa com a morte de João Batista. O texto começa com uma notícia de morte. O texto começa com uma notícia de perda. O texto começa com luto. Jesus, no capítulo 14, versículo 12, ele recebe a notícia da morte de João Batista. E a forma como João havia morrido e a notícia que ele recebe, isso causa um abalo emocional no mestre. Isso é uma clara evidência de sua humanidade, ao ponto de Jesus, versículo 13, decidir se retirar do meio do povo. Ele decide se retirar do meio da cidade. Ele decide se retirar do meio da multidão. E detalhe, isso não é algo comum, isso não é algo normal. Jesus decidiu se isolar, Jesus decidiu se retirar. E se você ler o versículo 13, o texto diz que ele entrou com seus discípulos no barco para um lugar deserto, distante, porque tudo que ele queria era ficar sozinho. E não confunda solidão com solitude. Jesus não está passando ou sofrendo de solidão. Ele decidiu, é uma decisão. Ele queria ficar sozinho, porque Jesus sabe exatamente o que é ser você. Tem dias que a dor é tão grande, tem dias que a luta é tão grande, tem dias que as notícias que nós recebemos nos fere, nos machuca, nos abala, e tudo que nós queremos é caçar o primeiro deserto para você ficar sozinho. Jesus entrou num barco e foi para o deserto. Você entra no teu carro e sai sem rumo. Jesus entrou no barco e foi para o deserto. Você entra no seu quarto e se tranca. Jesus entrou no barco e foi para o deserto. Você desliga o telefone, põe em modo avião, fica inacessível, porque tem dias que tudo que nós queremos é ficar sozinho. Tem dia que você não quer ver ninguém. Tem dias que você não quer falar com ninguém. Pastor, e tem pecado nisso aí? Não, isso é humanidade. Jesus sentiu a dor da perda.
Jesus sentiu o abalo da notícia, até porque quem morre aqui é João Batista. E João, além do parentesco, porque eles eram primos, João é alguém de extrema relevância na vida e no ministério de Jesus. É o precursor, foi quem introduziu o ministério de Cristo. João Batista é a autoridade espiritual que Jesus se submeteu. Quem batizou Jesus nas águas foi João Batista. Então, quando Jesus recebe a notícia, ele sente a dor do luto. Quando ele recebe a notícia, ele sente a dor da perda. E Jesus me ensina algo interessante aqui. Luto não é para se anular. Luto é para se viver. Luto não é para ser anulado. Luto é para ser vivido. Jesus sente a dor da perda e decide se isolar. É por isso que eu disse, se você pega o texto na forma em que ele começa, você não imagina como ele vai terminar. Começa com dor, mas termina com milagre. Começa com perda, mas termina com Jesus andando sobre as águas e acalmando tempestade. Começa com sofrimento, mas termina com Jesus curando inúmeras enfermidades. E eu já estou com uma palavra para alguém que trouxe glória. Do jeito que começou, não vai terminar. Alguém lá atrás levantou a mão, eu vou liberar a palavra profética. De repente você começou um ano de 2024 e para alguém, esse ano de 2024 não começou muito bem. Mas eu tenho uma notícia de Deus para te entregar. Você já iniciou o segundo período do ano de 2024. E prega a Deus na minha boca para dizer para alguém, se prepare, porque este ano não termina na tua vida da forma que começou. De repente, aquilo que você... Esse lugar vai tremer. De repente, da forma que começou, de 6 meses, de janeiro até aqui, de repente você viu algumas coisas fugirem do teu controle. Só que Deus te trouxe no dia 24 de julho, no culto da vitória, para dizer para alguém, haverá uma virada de chave na sua vida. Haverá uma virada de chave na sua história. Se tem alguém para crer na vitória, faz o barulho que o diabo não gosta, só para aquecer o coração deste pregador. Aleluia! Jesus, ele vai vivenciar ao longo do seu ministério pelo menos 2 tempestades. Quantas tempestades? Jesus vai vivenciar ao longo do seu ministério pelo menos 2 tempestades. A primeira tempestade está em Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 22. O texto diz que num daqueles dias, Jesus entrou com seus discípulos no barco e a ordem é, passemos para o outro lado. Pega a palavra. Jesus vai vivenciar naquele dia uma tão grande tempestade. Só que o que eu gosto do texto, Luan, é que o texto diz que foi num daqueles dias. E por que num daqueles dias? A expressão num daqueles dias traz a ideia, pastor Igor, que aquele dia era um dia comum. Aquele dia, pastora Thalita, era um dia normal. Era um dia como qualquer outro. Num daqueles dias, o texto diz que num daqueles dias, ele entrou no barco com seus discípulos e a ordem é, passemos. E de repente, sobreveio uma tão grande tempestade. Redobre a sua atenção. As maiores tempestades da vida da gente acontecem num daqueles dias. Eu não sei se você já parou para pensar, ou se você já reparou isso, mas as maiores tempestades que enfrentamos vêm em momentos, vêm em dias que você não estava esperando que ela acontecesse. O dia estava ensolarado, tudo parecia normal e de repente sobrevém uma tão grande tempestade. É num daqueles dias. Eu gosto do texto, porque o texto diz que era uma tão grande tempestade. Observe essa conotação. A conotação tão grande traz a ideia de que não era uma tempestade comum. Traz a ideia de que não era uma tempestade normal. E eu não sei quem vai pegar. Eu estive lá, pastor Igor, e eu pude comprovar presencialmente esta geografia, porque o mar é o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, assim como você quiser interpretar. E no mar da Galileia eram normais tempestades localizadas. Isso se dá por um fator climático, um choque térmico, o vapor que sobe do mar e o ar frio que desce das montanhas
causavam no mar da Galileia tempestades localizadas. Então pega a palavra. O anormal não é a tempestade. É por isso que o texto diz: e sobreveio uma tão grande tempestade. Porque o problema nunca foi a tempestade, mas sim a intensidade da tempestade. E eu vou provar. Dos 12, 4 eram pescadores, a saber, Pedro, Tiago, João e André. Eu estou falando de 4 homens que pescaram naquele mar a vida inteira. Eu estou falando de 4 homens que entendiam de pesca, que entendiam de peixe, que entendiam do barco, que entendiam do mar e que entendiam de navegação. E aonde é que entra o anormal? Quando os mesmos 4 pescadores que dominaram o barco a vida inteira em dias de tempestade, quando eles perceberam que não dominavam mais aquilo que eles dominaram, eles entram em desespero. Pastor, por quê? Porque tem coisas que você vai vivenciar que você diz: deixa comigo, isso eu resolvo. Tem coisas que acontecem na vida da gente que você está tão acostumado que você diz: eu mato no peito, eu tiro de letra, isso aí eu já estou acostumado a resolver. Só que neste dia, aqueles 4 pescadores, quando perceberam que não dominavam mais o barco, que não controlavam mais aquilo que dominaram a vida inteira, eles entram em desespero. E é no desespero dos discípulos que eles vão até o mestre. E o que é que o mestre está fazendo? O texto diz que Jesus estava dormindo. E não me pergunte como. O vento está revolto e Jesus está dormindo. O mar se agitou e Jesus está dormindo. A tempestade aumenta e Jesus estava dormindo. Pastor, e por que Jesus dorme em um ambiente de uma tão grande tempestade? Primeiro, que o segredo da tempestade não está no final da tempestade. O segredo daquela navegação, o segredo daquela viagem está no começo dela. Jesus, quando entra no barco com seus discípulos, a ordem é diretiva, a ordem é imperativa. Jesus não diz: vou tentar chegar. Jesus diz: passemos. Jesus não diz: vou ver se vai dar certo. Jesus dá uma ordem, a ordem é: passemos para o outro lado do mar. E aqui vai a palavra para alguém que trouxe glória para esse culto da vitória. O segredo do sucesso sempre será a palavra que sai da boca de Jesus ao teu respeito. E alguém ali já levantou a mão. Jesus disse: eu vou chegar, eu vou passar, independente do que acontecer, ninguém vai me impedir de chegar do outro lado. É por isso que ele entra no barco e dorme, porque só dorme quem está seguro, só dorme quem tem certeza de onde está, só dorme quem está descansando. E descansar é a certeza de onde eu estou, e é a certeza que eu tenho um destino para chegar. E eu estou com uma palavra para quem trouxe glória: ninguém vai te impedir de chegar no destino que Deus tem para você. Não vai ter tempestade, não vai ter demônio, não vai ter diabo, não vai ter problema, não vai ter enfermidade. Se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, receba essa palavra: você vai chegar no destino que Deus tem para você. Agora redobre a atenção. Jesus, quando se levanta, e ele não se levanta por causa da tempestade, ele se levanta por causa do desespero dos discípulos. Porque quem acordou Jesus não foi o vento, quem acordou Jesus não foi o mar, quem acordou Jesus não foi a tempestade. Quem acordou Jesus foram as vozes de desespero dos discípulos, dizendo: mestre, acorda, não te importa que perecemos. Eu gosto da declaração de Mateus, porque Mateus, quando fala sobre essa mesma tempestade, Mateus diz que quando Jesus se levanta, Mateus capítulo de número 8, Jesus, quando se levanta, a primeira palavra dele não foi para o vento. Jesus, quando se levanta, a primeira palavra dele não foi para o mar. Jesus, quando se levanta, a primeira palavra dele não foi para a tempestade. Mateus diz que quando se levanta, a primeira palavra foi para quem tirou ele do sono. Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Jesus, quando revela o nível, o grau de fé dos discípulos,
Logo em seguida, Jesus vai fazer algo poderoso. E isso aqui vai ser o segredo desta tempestade. Até porque, primeiro, Jesus vai injetar fé em quem não tem. Porque no quesito de batalha espiritual, você não pode entrar nela sem fé. Paulo diz que a fé é escudo. E quem entra em batalha espiritual sem escudo, entra na guerra desprotegido. É alvo fácil para Satanás. Segundo, Jesus, quando vai falar com a tempestade, o texto diz que ele repreendeu o vento e ele repreendeu o mar. Aí você entende qual é a causa da tempestade. E você só entende qual é a causa quando você olha para o destino. Porque o que é que tem do outro lado? Do outro lado tem uma cidade chamada Gadara. E o que é que tem em Gadara? Um homem possesso de uma legião maligna. E eu preciso dizer para alguém que demônios são espíritos. E para eles habitarem em um mundo físico, eles precisam de um corpo ou de uma porta de legalidade. Então quem é o corpo? Quem é a porta de legalidade para que aquela legião de demônios atuassem naquele conjunto de cidades? Até porque não é só Gadara. Gadara é a primeira cidade de um conjunto de cidades denominado pela Bíblia de Decápolis. É por isso que é uma legião dentro de um corpo só. E legião, segundo o contingente romano, era composto de 6.000 a 12.000 soldados. Eu estou falando de milhares de demônios dentro de um corpo só, porque aquele homem era a porta de legalidade para que aquela legião de demônios atuassem em uma região, atuassem em um conjunto de cidades. É por isso que Jesus está indo para lá. E por que Jesus está indo para lá? Primeiro, para salvar a alma daquele homem que estava oprimido, aquele homem que estava possesso e escravizado. Segundo, Jesus está indo para lá para destronar o império das trevas montado naquela região. E alguém ali já começou a entender como o mundo espiritual ele se conecta. Os demônios, entendendo que Jesus se aproximava, eles disseram: vamos afundar esse barco, vamos parar essa navegação. É por isso que Jesus repreende o vento e ele repreende o mar. E lá vai, repreender é linguagem de ordem espiritual. Repreender é linguagem de ordem espiritual. Jesus, quando repreende o vento, Jesus, quando repreende o mar, ele está repreendendo a causa daquela tempestade. Alguém já levantou a mão? Pastor, por quê? Porque tem tempestades na vida que é fruto de batalhas espirituais. Porque existem demônios que não querem ver a tua casa chegar, não querem ver a tua família chegar, não querem ver teu ministério chegar, não querem ver o projeto que Deus deu à tua mão ser bem sucedido. Só que Deus me trouxe nesse culto da vitória para dizer para alguém: aquele que você serve, ele nunca perdeu uma batalha. Aquele que, oh glória, aquele que você serve, ele nunca perdeu uma guerra. E eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: essa noite os projetos do diabo contra a tua família acabou de cair por terra, porque você não será destruído no meio dessa tempestade. Deus me trouxe nessa quarta-feira para dizer para alguém: o barco da tua história não vai naufragar, o barco da tua casa não vai naufragar, o barco do teu ministério não vai naufragar. Jesus vai assumir o controle dessa embarcação essa noite, e já tem demônio recuando, já tem demônio batendo em retirada, e eu não sei quem vai pegar. Quando Jesus repreende o vento e o mar, o texto diz: fez-se uma grande bonança. Agora pega a palavra. Quando Jesus chegou em Gadara, ele não precisou ir atrás do endemoniado. É o endemoniado quem veio. Oh. Pastor, e por que Jesus não foi atrás? Mas sim, ei, pega a palavra. Jesus não chegou nem a entrar na cidade. Ele pisou nas areias da praia. E o endemoniado veio gritando: Jesus, Filho do Altíssimo, porque viestes aqui nos atormentar. Eu não sei se vai dar para dar glória, mas eu vou falar. Enquanto 12 homens que caminhavam com Jesus, viajavam com ele, navegavam com ele, quando viram a manifestação do seu poder e da sua palavra, eles começaram a cotovelar uns aos outros, dizendo: quem é esse?
Quem é esse que manda até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto no barco, quem está com ele ainda não sabe quem ele é, quando eles chegam na praia, o endemoniado veio gritando. E gritando o quê? Ele deu o nome e deu a referência: Jesus! E a referência: Filho do Altíssimo, por que viestes aqui nos atormentar? E sabe o que eu acho engraçado no texto? É que enquanto quem está no barco com título de discípulo ainda não tem dimensão de quem ele é em sua plenitude, o endemoniado, ou aliás, os demônios sabiam muito bem quem era ele. E eu vou liberar isso aqui, eu não sei se vai dar para pegar. Enquanto tem gente que vem para a quarta da vitória, enquanto tem gente que vem para a igreja, mas ainda não tem noção de quem é o Deus que serve, o teu inimigo sabe muito bem quem é o Deus que você veio adorar. É por isso que o diabo faz de tudo para te afastar daqui. É por isso que o faz de tudo para te afastar do altar. É por isso que o diabo quer que você seja um crente turista na igreja. Ora vem, ora não vem. É por isso que o diabo quer que você seja um crente domingueiro, só vem na igreja um dia por semana. É por isso que tudo que ele puder fazer para te afastar do altar, do envolvimento com a obra de Deus e o seu reino, ele vai fazer. Por quê, pastor? Porque eles sabem quem é o Deus que você serve. E você, na mão de Deus, é uma arma poderosa contra o inferno. É uma arma. Luan, vem me ajudar, meu filho, me ajuda. Aleluia, cadê os músicos para me ajudar? É uma arma poderosa na mão de Deus. Levante a sua mão, as duas. Levante a sua. Eu sou movido a esse negócio. Levante as duas mãos aí, porque esse lugar vai tremer. O diabo sabe que você na mão de Deus é uma bomba atômica para o inferno. E eu vim pregar: se prepare, porque quem Deus vai usar lá é você. Quem está no meio da tua família é você. Quem Deus vai usar naquela comunidade é você. Quem Deus vai usar naquela empresa é você. Quem Deus vai usar naquela escola, naquele lugar, é você. Levante as duas mãos para receber essa autoridade que acabou de ser liberada aqui agora. Levante as duas mãos para receber essa autoridade que o céu está liberando para a tua vida essa noite. Porque assim diz o Senhor: você não vai parar, tua casa não vai parar, tua família não vai parar, teu ministério não vai parar, esta igreja não vai parar. Quem vai parar é os projetos do diabo contra a tua vida. Quem crê, abre a boca e recebe. Abre a boca. Ora bacalamandeba. Eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. Lucas capítulo 8, versículo 29, pastor Igor. O texto diz assim: porque ele já havia ordenado. Olhe para mim. O versículo 29 explica o porquê que o homem endemoniado veio gritando. E por que ele veio gritando? Versículo 29. Porque ele, Jesus, já havia ordenado. Pega a palavra. Se ele acabou de chegar, como é que ele já havia ordenado? Pega o texto. Ele não vai ordenar porque não é futuro. Ele não está ordenando porque não é presente. O texto diz: porque ele já havia passado, ele já havia ordenado. Então, se ele chegou, alguém já pegou ali. Se ele chegou, como é que ele já havia ordenado? Porque no barco, quando ele se levanta do sono, ele disse: vento, cala-te. Mar, ele repreendeu. Repreender é linguagem de ordem espiritual. Então pega a palavra. Ele não vai chegar para ordenar. No barco, ele já havia ordenado. Está preparado para receber aí? Tá preparado? Você não vai precisar chegar em casa para ordenar. Deus vai te dar autoridade aqui hoje. Do culto, você vai ordenar. Alguém já recebeu ali? Do
o culto, você não vai precisar chegar na empresa amanhã. Você não vai precisar chegar no trabalho amanhã. Daqui, desse culto hoje, Jesus vai te dar autoridade. Tu vai mandar daqui e o demônio vai recuar de lá. Tu vai mandar daqui e a maldição vai ser quebrada de lá. Se tem alguém para receber essa autoridade espiritual, abre a boca. Oh, aleluia. Olhe para mim. Então a primeira tempestade que Jesus vivenciou, pega a palavra. A primeira tempestade que Jesus vivenciou era uma tempestade de ordem espiritual. Ou seja, é fruto de batalha espiritual. Porque tem tempestades na vida que nós só vamos viver por causa de batalhas espirituais. Agora vem comigo. A segunda tempestade, que é de Mateus 14, que eu li com vocês, diferente da primeira, que é causada por causa de uma resistência no mundo espiritual. Essa segunda tempestade, primeiro que ela não era nem para acontecer. Ué, pastor? Não. E eu vou provar por quê. Primeiro, porque na primeira tempestade, Jesus está no barco, dormindo, mas está no barco. Por quê, pastor? Porque melhor é Jesus no barco dormindo do que acordado fora dele. Eu prefiro ele no meu barco, na minha vida, em silêncio, do que acordado em outro lugar. A segunda tempestade, Jesus não está no barco. Só que o lindo da história é que mesmo ele não estando no barco, a solução para a tempestade sempre virá dele. Alguém deu glória a Deus ali, eu vou repetir. Pode ser batalha espiritual, ou pode ser ocasionada pelas nossas decisões erradas, mas a palavra para resolver o problema da tua história sempre virá da boca de Deus. Pastor, a primeira tempestade, ok, é de batalha espiritual, mas a segunda tempestade só aconteceu por causa da decisão errada dos discípulos. E eu não sei se vai dar para dar glória, mas eu vou falar. Porque tem horas que existem tempestades que nós iremos viver por causa das nossas escolhas erradas. E não adianta você chegar num culto como esse e colocar a culpa no diabo. E eu não estou aqui para advogá-lo. Pelo contrário, eu vim para dar prejuízo para ele hoje. Tem coisas que você está vivendo por conta de decisões e atitudes erradas. Paulo disse aos Gálatas: Deus não se deixa de escarnecer. O que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Então pega a palavra. A primeira tempestade é de ordem espiritual, mas a segunda tempestade é de ordem provocada. Pastor, como assim? Eu vou provar. Olha o que Marcos diz no capítulo de número 6, versículo 52. Isso aqui é para não dizer que é coisa da do postal. Marcos 6, versículo 52, está escrito assim: pois não tinham compreendido o milagre da multiplicação. Antes, o seu coração estava endurecido. Olhe para mim. Se você ler o contexto, é o mesmo contexto de Mateus 14. Ele está falando sobre a tempestade que Jesus acalma, quando ele veio andando por cima das águas. E o versículo 52 é a explicação. O texto está dizendo o porquê da tempestade. E por que tinha acontecido a tempestade? O texto diz: porque os discípulos não compreenderam o milagre da multiplicação.
porque os seus corações estavam endurecidos. Então pega a palavra. A falta de sensibilidade dos discípulos colocou eles no meio de uma tempestade. Lá vai. Jesus foi para o deserto, lembra? Ele sentiu a dor da perda, decidiu se isolar. Só que quando Jesus entra no barco e vai para o deserto, tudo que ele queria era ficar sozinho. Só que o texto diz, versículo 13, que o povo ouviu dizer que Jesus estava indo para o deserto. Opa! Jesus está indo para o deserto porque ele não está bem. Jesus está indo para o deserto porque ele está tendo um dia mau. Tem dias que você está fazendo a obra de Deus, mas você não está bem. Tem dia que você canta e não está bem. Tem dia que você prega e não está bem. Tem dias que você está servindo no reino de Deus e não está bem. Até porque isso é a evidência da nossa humanidade. Só que quando o povo ouviu dizer que Jesus estava indo para o deserto, o povo não sabe o motivo, o povo não sabe a razão pelo qual Jesus decidiu ir para o deserto. Só que a necessidade do povo era estar aonde Jesus estava. Enquanto Jesus necessitava de ficar sozinho, o povo necessitava de estar com Jesus. O povo foi atrás, e eu gosto do texto, versículo 14, o povo seguiu a pé, desde as cidades, o povo seguiu. Marcos diz que o povo foi correndo, Jesus foi de barco e o povo foi a pé. Pega a palavra. A necessidade do povo era tão grande de ouvir Jesus, que o povo que foi a pé, uns correndo, outros a pé, o povo chegou no deserto primeiro do que Jesus. E eu vou provar, o texto diz assim, ó, e saindo do barco, viu uma grande multidão. Quando Jesus saiu do barco no deserto, achando que sozinho, ele viu uma grande multidão. Pastor, e o que é que ele fez? Ele poderia voltar para o barco e dizer para os discípulos, eu não estou bem, hoje eu não vou atender ninguém. Jesus fazer uma corrente de proteção com os 12, porque ele não estava bem. É justificável, é compreensível, só que quando Jesus viu a multidão, olha o que o texto diz, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Curou seus enfermos. Curou seus enfermos. Alguém já levantou a mão? Outra versão. E movido de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Pega a palavra. Jesus não estava. Jesus estava tendo um dia mau. Ele poderia não reagir. Ele poderia não pregar, ele poderia não orar, ele poderia não curar, mas quando ele viu o povo, ele se lembrou, eu ainda tenho um propósito, eu ainda tenho um propósito, eu ainda tenho um propósito. Ai, prepara para receber. Jesus me ensina que o meu momento pode até ser difícil, mas a minha dor não é maior que o meu propósito. A minha dor não é maior do que o meu propósito. Me ajude a pregar. Interaja com o jovem, interaja com o crente, interaja com o irmão, mas liga. Empreste a tua mão a alguém com carinho e respeito. Interaja com essa pessoa. Dá um beijo nele. Dá um saco. Acorda ela aí, ó. Acorda ele. Isso. Diga para alguém. Diga a raiva do teu adversário. Diga a raiva do teu adversário. É que depois dessa luta, ele apostou que tu ia desistir. Que depois dessa luta, ele apostou que tu ia parar. Que depois desse problema, ele apostou que tu ia desviar. Mas olha você aqui. Olha você de pé. Olha você no altar. Olha você na casa de Deus. Olha você aqui. Olha você aqui. Eu vou liberar pra quem. Eu vou liberar. Dá retorno para mim, retorno. Eu vou liberar para quem tem glória. Pega a palavra. Eu não sou movido pela minha dor. Eu sou movido pelo meu propósito. Eu não sou movido pelaquilo que me faz sofrer. Eu sou movido pelaquilo que me faz entregar o meu propósito do altar. Eu sou movido.
Levante o dedo de profeta o mais alto que você puder. Dedo de profeta, levanta. Levanta o dedo de profeta. Você vai ser boca de Deus para alguém. Levanta o dedo de profeta o mais alto que você puder. Aleluia. Com carinho e respeito. Aponta o dedo de profeta para esse crente, o mais pentecostal que estiver perto de você. Aponta o dedo de profeta para esse crente. Aponta aí e diga: você não é movido pela tua dor, pelo teu propósito. Olha para cá e prepara para receber. Jesus disse: e possuído de íntima compaixão. A palavra possuir é se apoderar. A palavra possuir é impelir com força. A palavra possuir é tomar violentamente. Está preparado para receber? Sabe aquele dia que tu diz: hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou orar, hoje eu não tenho força nem para reagir. E quando tu pensa que não vai se levantar, olha quem está cantando, olha quem está adorando, olha quem está pregando, olha quem está de pé, olha quem está no altar, olha quem está aqui. É mais forte do que eu, 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 é mais forte do que eu. Meu Deus do céu, aproveita aí que esse crente pegou essa palavra. Diga para pelo menos dois. Diga: é mais forte do que você. Diga, é mais forte do que o meu propósito, pastor Igor, é mais forte do que eu. A minha missão é mais forte do que eu. Aquilo que Deus confiou a você é mais forte do que você. É mais forte. É mais forte. Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: o diabo pensou que tu ia desistir no meio do caminho, mas recebe essa notícia aí, Satanás. Esse povo vai chegar até o final. Até o final. Você é o final. Até o final. Olhe para mim. O texto diz que Jesus, possuído de compaixão, curou os enfermos. Por que no meio da dor, no meio do sofrimento, Jesus curou todos os enfermos? E detalhe, Jesus atendeu aqui uma multidão de, no mínimo, aproximadamente 30 mil pessoas. Só tu lê o texto. Versículo 21 do capítulo 14 de Mateus, o texto diz que só de homens que foram alimentados eram quase 5 mil, fora mulheres e crianças. E ó, matemática básica: qual é o maior público da igreja? Já tem gente que respondeu. O masculino ou o feminino? O feminino é o maior público da igreja. Segundo, naquela época não tinha internet. Então quem fazia filho fazia tribos. No mínimo eram 6. Se fosse mais animado igual minha avó, 12. Então isso aí dá uma multidão aproximadamente de 30 mil pessoas. E o que eu sou apaixonado em Jesus é que o texto diz que ele foi possuído de compaixão, porque aqui está o primeiro passo para o milagre: a compaixão. E o que é compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa, é você sentir a dor do outro. Tem gente que se pergunta, pastor Igor, por que não acontece mais milagres na igreja? Ah, porque os tempos mudaram. Os tempos mudam, Jesus não. O escritor aos Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, pastor, não acontece hoje mais milagre por causa da falta de fé. Quem disse que para o milagre acontecer, uma pessoa tem que ter fé? Aliás, as duas pessoas têm que ter fé. Ah, pastor, por quê? Porque eu já vi milagre acontecer por causa da fé, não de quem estava recebendo o milagre, mas por causa da fé de quem estava ordenando o milagre. Como também eu já vi milagre acontecer porque a pessoa que está recebendo, ela teve fé. Jesus é a prova disso. Jesus várias vezes
elogiou a fé de alguém. Ó, nunca vi fé tamanha como essa. Pastor, por quê? Porque se eu ministrar a cura sobre a sua vida e você não tiver fé, o milagre pode acontecer. Por quê? Por causa da minha fé, por causa da minha palavra, por causa da minha autoridade. Então, o problema não é a fé. Existem milagres que não acontecem mais por causa da falta de compaixão. E o que é a compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa. Por que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? O texto diz assim, ó, quando ele viu Marta chorar, Maria chorar, e a multidão vindo com Maria chorando, o texto diz, e Jesus moveu-se muito. Ou seja, ele se colocou no lugar de todo mundo ali. Aí ele diz, onde o colocaram? Por causa da compaixão, Jesus foi lá no túmulo, depois de 4 dias, e disse, meu amigo, vem para fora, vem. Compaixão. Pastor, por quê? Porque Deus é especialista em extrair o melhor de você no pior de você. O dia que você está precisando ser curado é o dia que Ele te torna cura para alguém. Vou dar um exemplo. Às vezes você sai de casa do lado, você chega no culto, senta no último banco, se esconder. Hoje eu não vou orar por ninguém. Hoje eu não vou interceder por ninguém. É o dia que tu mais ora a gente no culto. É o dia que tu mais profetiza. Pastor, por quê? Porque Deus é especialista de extrair o melhor de você no pior de você. Jesus está curando todo mundo. Pega a palavra. Os discípulos, vendo Jesus curando todo mundo, ao invés de chegarem ao mestre e dizer, mestre, eu sei que o Senhor está pregando o dia todo, eu sei que o Senhor está curando todo mundo, mas a pergunta que não quer calar, o Senhor está bem? O Senhor está curando, mas o Senhor está bem? Eu sei que o Senhor hoje está inspirado, porque quem olha para a performance dele está dizendo, nossa, hoje ele está inspirado o dia inteiro. A pergunta que os discípulos deveriam fazer é, mestre, o Senhor está em alta performance, mas o Senhor está bem? Os discípulos não. Ao invés de se preocuparem com Jesus, chegaram para Jesus e disseram, ó, está tarde. O lugar é deserto e não tem comida. Manda o povo embora. Que não. Mas é igual algumas igrejas que eu vou por aí. Jesus está orando e o povo está mais preocupado com a hora que o culto vai acabar. O restaurante vai fechar. Se for no Rio de Janeiro, o lugar é perigoso. Jesus, quando percebeu que a preocupação dos discípulos não era com o bem da multidão e nem com o seu bem-estar, que a preocupação deles eram por eles mesmos, porque quem estava preocupado com a hora era eles, quem estava preocupado com a comida era eles, quem estava preocupado com a distância era eles. Jesus olhou e disse, é vocês que vão dar comida para o povo. Quem mais estava preocupado em mandar o povo embora, Jesus diz, é vocês que vão alimentar. Agora, olha o lindo da história. Quem Jesus manda dar comida para o povo, não tem para o povo o que oferecer. Isso me confronta. Porque quem não tem o que entregar. E enquanto quem deveria ter alimento para oferecer não tem, tem um menino. Que ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe quem é a mãe. Mas o menino está ouvindo Jesus pregar e curar o dia todo. E o menino não consegue colocar um pão na boca. E quanto mais Jesus cura, mais ele se aproxima. Quanto mais Jesus prega, mais ele se aproxima. E quando ele vai chegar perto de Jesus, André põe a mão no peito do menino e está indo para onde? O menino diz, eu queria dar essa oferta para ele. O que tu tem? É um lanche, mas eu queria dar para ele. Ele está pregando o dia todo, deve estar com fome. Eu quero entregar para ele. Aí André para e pensa, Jesus, a gente
comida para o povo e a gente não tem para o povo que oferecer. Então, quer saber? Eu tenho acesso, mas não tenho pão e peixe. O menino tem pão e peixe, mas não tem acesso. Alguém já pegou? Eu tenho acesso, mas eu não tenho pão e peixe. O menino tem pão e peixe, mas não tem acesso. Ele quer saber? Ao invés de dizer para Jesus que não temos nada, é melhor levar para ele quem tem alguma coisa para entregar. Vem comigo, 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 vem. André olhou e disse: eis aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. André, em vez de ficar calado aqui e sair por cima, André olha para Jesus e diz: mas o que é isto? Multidão. Já percebeu que quem tenta menosprezar o que você está entregando é quem não tem nada para oferecer? Você nunca vai ver falar de oferta quem é liberal. Você nunca vai ver falar de dízimo quem é fiel. Só fala de entrega quem não tem nada para entregar. Aí Jesus dá um tapa sem mão. Jesus dá um tapa sem mão. Jesus olha e diz assim: me dá aqui. Enquanto para eles isso não é nada, Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o céu e diz: Pai, muito obrigado. Porque o segredo da multiplicação não é você reclamar do que você não tem. O primeiro passo para a multiplicação é você aprender a ser grato pelaquilo que você tem. É pouco, mas tem. É 5 pães, mas tem. É 2 peixes, mas tem. Nós estamos em uma era digital, onde as pessoas ficam olhando para a vida das outras, desejando ter aquilo que o outro tem. E Jesus me trouxe aqui para dizer: quer ver Deus multiplicar aquilo que é teu? Para de olhar para aquilo que os outros têm e aprenda a ser grato pelaquilo que você tem. É aquilo que você tem, é o que você tem que Ele vai multiplicar. É aquilo que é o que você tem que Ele vai multiplicar. Agora olhe para mim e eu encerro aqui. Aí entra o versículo 52. Como os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação, porque os seus corações estavam endurecidos, ou seja, falta de sensibilidade. Você está entendendo por que da tempestade? Porque quando acaba a multiplicação, Jesus olha para os 12 e diz: vão embora. Versículo 22, pode ir. E o Senhor: vou ficar despedindo o povo, porque aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Eles queriam que o povo fosse embora. E quem foi que Jesus foi embora para ficar com o povo? Os discípulos. Pode ir. Quando eles chegam no meio do mar, porque você só vai descobrir quem são as pessoas que estão do teu lado no dia que você mais precisar. Lá vai. Jesus preferiu orar sozinho no monte do que orar com gente que não estava alinhado com o seu propósito. Eu vou repetir. Jesus preferiu orar sozinho no monte do que orar com 12 homens que ainda não estavam alinhados com o seu propósito. Agora pega a palavra. Quando veio a tempestade, o texto diz: mas a 4ª vigília da noite veio Jesus andando até eles por cima do mar. Por quê? Porque 3 coisas acontecem aqui que só acontecem na vida de quem ora. O que, pastor? Jesus em cima do monte, o texto diz: e ele viu o que? Marcos diz que os discípulos se cansavam de remar. João diz que eles estavam a 25 a 30 estádios de distância. Isso é uma distância de aproximadamente 6 quilômetros. Jesus está em cima do monte, a 25 estádios de distância, e o texto diz que ele viu. Por quê, pastor? Porque Deus dá visão. Olha para esse vaso que está perto de você. Olha para esse crente que está perto de você e diga: Deus vai abrir a tua visão essa noite. Diga: você vai enxergar aonde é que está o problema da tua história. Segundo, o texto diz: a 4ª vigília da noite, pastor Igor, ele veio andando por cima das águas. Renan, por quê? Porque quem ora, Deus dá acesso. Quem ora, Deus dá acesso. Quem ora, Deus dá acesso. Eu vou profetizar. Ele não veio voando, poderia. Ele não veio nadando. Ele não veio de barco. O texto diz: ele veio andando por cima das águas. Prega a Deus na minha boca para dizer para alguém: se depois
desse culto da vitória, Deus vai te acessar ao sobrenatural, ao sobrenatural, ao sobrenatural. Só quem crê, pula dessa cadeira, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Faça comigo algo profético agora. Bate os 2 pés no chão aí, bata. Isso, faça isso com autoridade. Bata os 2 pés no chão. Porque Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória: se prepare, porque a partir de hoje Deus abre um caminho no meio dessas águas. Deus abre um caminho. Eita! Aquilo que veio para te matar, se prepare, Deus vai fazer tapete e você vai caminhar por cima dessas águas. Pisa, 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 pisa. Você vai caminhar por cima das águas. Terceiro, quem ora, Deus dá poder. Mete a mão direita para o céu. Deus vai te dar poder para você resolver problemas na tua história. Essa tempestade na tua vida está com data e hora marcada para acabar. Fala para 3 aí, diga: acaba hoje. Fala para 3 aí: acaba hoje. Pastor Igor, acaba hoje, acaba hoje. Fala pra 3, acaba hoje. Deus está colocando na tua mão poder, poder. Tu vai entrar nesse barco e essa tempestade vai acalmar. Só quem crê, acima da cabeça, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Meu amado, antes de terminar esse culto, tem 2 convites aqui. Para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você ouviu essa palavra? Não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe. Você ouviu essa palavra? Você pode voltar para casa do mesmo jeito, mas você pode hoje entregar sua vida para Jesus. Você pela primeira vez, você que nunca entregou: pastor, quero fazer uma aliança com esse Jesus que o pastor Renan pregou. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de você retornar aos caminhos do Senhor. Então eu quero convidar você, e nada te prende nesse lugar. Não adianta só ouvir a palavra, coloque em prática e viva aquilo que está escrito na palavra. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar, ou você quer entregar sua vida pela primeira vez, fazer uma aliança com Jesus, eu não estou falando de religião, porque religião não vai mudar a sua vida, igreja não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é o dono da igreja. O dono da igreja não sou eu. O dono dessa igreja, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse tem poder para mudar a tua vida hoje. Eu quero convidar você a tomar coragem e sair do seu lugar e vir aqui no altar. Você que está afastado e você que quer entregar a sua vida pela primeira vez, sai do seu lugar e vem para o altar. Não volta para casa do mesmo jeito. Deixa Deus ser Deus na sua vida hoje. Deixa Ele mudar a tua história hoje. Deixa Ele ser o teu Deus hoje. Pastor, o que muda? O que muda? O que muda? Ele escreve teu nome no livro da vida hoje. E Ele perdoa os teus pecados hoje. Sai do teu lugar, eu sei que tem muita gente que precisa vir aqui. Você pode voltar para casa e vai continuar do mesmo jeito. Agora você pode tomar a decisão, isso. E vir para o altar. Cadê você? Vem. Você que convidou essa pessoa, traz ela. A porta da salvação já está aberta. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse momento agora tem festa no céu, porque tem salvação no altar. Cadê você? Fala com essa pessoa que você convidou. Chama ela. Esse momento aqui é importante. Eu quero a igreja intercedendo, orando. Interceda. Existe uma batalha dentro da mente. Como é que vai ser? O que vão falar? O que vão pensar? Meu amado, se você entende que você precisa de Jesus, sai do teu lugar e vem para o altar. Deixa Ele ser o seu Deus. Nessa noite você já tentou de tudo. O que vai trazer paz é comprovado cientificamente. O que traz paz ao coração do homem não é o dinheiro, não é o álcool, não é as drogas. O que traz paz é o Espírito Santo, que vai trazer paz ao seu coração. Sai do seu lugar aí
e vem para o altar. Deixa Deus ser Deus na tua vida hoje. Deixa Ele ser o Deus que vai mudar a tua história hoje. Sai daí, toma coragem e vem. E você que convidou a pessoa, vem junto com ela. Não fica com vergonha do que vão dizer, o que vão falar. Deixa Deus ser Deus na sua vida hoje. Deixa Ele fazer o milagre hoje. Deixa Ele mudar a tua história hoje. Você pode permanecer aí, você pode voltar para casa. E Deus está falando ao coração de pessoas aqui, porque você sabe que tem oração de vó, oração de mãe, protegendo você e guardando você. Que o diabo está doido para tirar a tua paz, envergonhar a tua família, tirar a tua alegria. E Deus te trouxe aqui essa noite. Pastor, nem eu sei como é que eu cheguei aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo falando ao seu ouvido. Sai daí e vem para o altar. Deixa Ele mudar a tua história hoje. Deixa Ele ser o teu Deus hoje. Deixa Ele fazer a boa obra hoje. Porque pode ser que você tenha oportunidade, uma outra oportunidade. Mas eu quero ser sincero para você. Também pode ser que você não tenha. Você tem certeza da sua salvação? Quando você passar por aquela porta, você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza disso? Se você não tem, meu amado, sai daí e vem. Eu poderia orar e meu coração aqui está ardendo. Eu sei que tem gente que tem que estar aqui, ó. E você sabe aqui, ó, o coração está batendo forte. Pastor, eu quero ir, mas não consigo. Em nome de Jesus, você é livre. Sai do teu lugar, meu amado. Deixa Deus ser Deus na tua vida hoje. Você nunca vai poder dizer que você não teve uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje. É você que decide que você quer viver assim como foi falado aqui. A decisão é sua. Deus não vai mover uma palha por aquilo que você tem que fazer. Desse lado nada vai mudar, mas aqui a tua história muda. Aproveita que tem gente aqui no altar, que veio até esse altar para mudar de vida. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem o poder para mudar a nossa vida. Agora é você que decide. Eu vou te dar mais alguns segundos, porque eu não estou aqui oferecendo para você qualquer coisa. Mas eu termino minha palavra dizendo: nunca vai poder dizer que não teve uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Seja sensível à voz de Deus, a voz do Espírito Santo que está falando com você. E você está ouvindo, e o coração aqui está cauterizado. Meu amado, se você entende que você precisa de Jesus, sai desse lugar correndo. Eu poderia terminar um culto, e Deus está dizendo aqui para o meu coração: tem gente que precisa estar aqui. Sai daí, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus cumprir a promessa. Toma coragem, muda a atitude. Você pode voltar para casa, vai continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, ou você pode hoje mudar de vida. Tem a ver com a eternidade, não tem a ver com alegria passageira, tem a ver com a eternidade com Deus. Agora é você que decide. Estende a mão para cá e vamos orar. É você que decide, porque também eu não estou oferecendo para você qualquer coisa. O que nós estamos oferecendo para você aqui é Jesus, aquele que muda a nossa história, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura. Nunca diga que você não teve uma oportunidade. Vamos orar. Estende a mão. Pai, aqui estão essas vidas que caminharam até esse altar. Tu és um Deus que muda história. Tu és um Deus que perdoa os nossos pecados. Senhor, que a salvação alcance a casa, a geração da vida dessas pessoas. Que toda palavra contrária caia por terra. O que vai prevalecer na vida dessas pessoas é a tua palavra, que vai guiar, direcionar e que vai se cumprir. Escreve o nome no livro da vida, perdoa os pecados. Nós oramos no poder da concordância. Tudo que é ligado na terra hoje é ligado no céu. Assim nós oramos e abençoamos no nome de Jesus, amém. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Você foi abençoado? Você foi abençoado? Quer que o pastor Renan volte? Deus te abençoe, mano. Obrigado. Deus continue te usando poderosamente. Olha para essa pessoa do lado aí agora. Libera essa palavra aqui. Vai pagar o lanche agora no final? Falou em comida, o povo ri, né? Onde tem comida tem crente, onde tem crente tem comida. Que você tenha a melhor semana da sua vida.
Que você tenha uma semana abençoada, de porta aberta, de milagre, de restituição. Eu creio que Deus vai incomodar a gente para te abençoar. Vou repetir, Deus vai incomodar a gente para te abençoar. Tem gente que vai ficar sem dormir para abençoar você. Você crê nisso? Vou de novo. Tem gente que vai ficar sem dormir para abençoar você. Uma semana poderosa, de porta aberta, de milagre. Que a graça do nosso amado e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações reine em nossos corações, agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz...